Bom, pessoal, boa noite a todos. Estão entrando aí. Perfeito. Tá me ouvindo bem? Tá legal? Tranquilo. Estou te ouvindo, estou Agora te tudo vendo ok. bem. Então tá Tá ótimo. vendo quem tá aqui comigo? Opa! Estou vendo sim, é ele, o aniversariante aí. O aniversariante. É isso aí. Bom, Bom, fala aí, Herbert. Manda ver. então, eu fiz um roteiro aqui do que eu pretendo falar, não muito tempo, talvez aí uns 10 minutos, e isso pode ser na forma de bate-papo ou posso ir direto aqui. Você que vê qual que é a melhor metodologia. Tá, eu só vou dar uma introdução aqui para iniciar, né, a nossa live. Boa noite a todos, pessoal que está começando a entrar. Essa é uma live em especial ao centenário de nascimento do Jack Kerouac, né? E estou aqui com o Herbert, ele vai se apresentar depois, né? E nós vamos conversar então sobre Jack Kerouac, o seu papel, né, dentro da geração beat, as suas influências, a influência dele com relação a gente aqui no Brasil, né? E então a gente vai bater um bate-papo informal, mas vamos trazer aí alguns assuntos, alguns temas sobre o Kerouac e tenho certeza que o pessoal aí, todo mundo vai gostar. Herbert, então se apresenta aí e pode já começar a mandar bala, aí conforme toda a gente vai conversando, vai levantando aí questões, perguntas, ok? Manda ver. Ok. Matheus, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui na Biblioteca de Babel, né? Falando Legal. todas as línguas e todos os autores. Legal. Ah, é bom receber o pessoal que está chegando aí, eu estou vendo alguns colegas. Meu nome é Herbert Covre, eu estou falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou professor aqui, não de literatura, Matheus, mas professor de filosofia do direito, mas um aficionado pela literatura. Conheci o Matheus por conta do James Joyce, né, Matheus? A gente teve a oportunidade Exato. de fazer um Bloomsday em plena pandemia, não é, online. Passado. Exato. E hoje a gente está aqui, 12 de março de 2022, para celebrar o centenário de nascimento de Jean-Louis Le Bris de Kerouac, Justamente. conhecido mundialmente como Jack Kerouac, né, um americano de origem francesa e canadense, é um franco-canadense, e Exato. que entrou para a história da literatura mundial no século XX. E eu, pensando na obra dele, Matheus, eu coloquei assim como título, né, dessa minha abordagem aqui, A Hum, Lenda de Jack Kerouac. Porque o hum, grande projeto dele é a lenda de Duluoz, né, que era ele exatamente. mesmo, que era ele mesmo, né? Exatamente. E então, assim, como o nosso público é variado, Matheus, eu acho que vale a pena pensar um pouquinho nessa figura carismática que até meados dos anos 50, 60 desempenhou um papel fundamental na literatura mundial, depois sumiu e nos anos 80 voltou e continua até hoje, né? Então, Exato. eu gostaria de pensar, em primeiro lugar, que o Jack Kerouac é um sujeito que nasceu para escrever. Sim. Ah, ele é de uma cidade pequena, em Lowell, Massachusetts, que hoje, inclusive, deve estar em festança lá, né? Exato. É de uma cidade pequena, o que aqui no Brasil equivaleria a dizer que o sujeito é do interior, não é? É de uma Exato. currutela, uma cidade pequena, enfim. Mas era um cara ambicioso, assim, dos sonhos literários dele, né? O pai, comerciante ali, tinha uma loja e tal, mas ele gostava muito de ler, e esse é um ponto interessante. Tinha amigos que gostavam de ler, não é? Um deles, da família Sampas, né? Que apresentou, inclusive, um mundo de literatura para o Jack. E aí, aos 17 anos, ele toma gosto, não é? Com dois autores que quem gosta de literatura conhece bem. Um é o Jack London, que era um Exato. sujeito também que adorava viajar, colocar o pé na estrada, não é? E o outro é um americano chamado Thomas Wolfe, que quase ninguém hoje fala muito nele, porque como faz tempo que ele sumiu da cena literária, mas é um sujeito que tem uma prosa belíssima, tem alguns livros traduzidos aqui no Brasil, alguns livros de contos dele. O grande romance dele ainda não foi traduzido aqui no Brasil, mas, enfim, o Jack Kerouac leu essas figuras, se empolgou com a literatura, e aí ele sai da cidade pequena e vai para a cidade grande, que aliás é o nome do primeiro romance dele, né? Cidade pequena, cidade grande. Chave Vai de para Truman. Nova York
E na vida universitária dele, acho que a gente pode falar isso, né, Matheus? Que foi na Universidade de Colômbia, portanto, ele já tinha sido aquele adolescente, já estava entrando para sua juventude. Na universidade, ele conhece alguns outros amigos que vão acompanhá-lo por toda uma jornada de vida. Mas o ponto que eu gostaria de destacar aqui, inicialmente, é esse: ele nasceu para escrever. Ele nasceu numa cidade pequena, ninguém está com o futuro preparado, é claro, mas o gosto pela literatura surgiu, e aí Jack começa, não é, essa sua jornada, né, a gente pode colocar desta forma, não é, pela literatura. O segundo ponto que eu abordo aqui é que é escrever para viver. Se ele nasceu para escrever, ele também escreve para viver. Porque o Jack Kerouac, ele tem uma vida muito conturbada, né? Ele é assim como o influenciador dele, o Jack London, né? No século XIX, foi um sujeito assim que viajou para todos os lugares, trabalhou em todas as profissões, fez de tudo para se manter. O Jack Kerouac, ele tinha esse sonho e também começou a fazer isso. Trabalhava em cafeteria, trabalhava em restaurante, trabalhou na Marinha Mercante, tentou ir para o exército, fez de tudo. E de tudo que ele fez, ficou a literatura, porque ele escrevia todo o tempo. Né? São famosos os diários do Jack Kerouac, né? Que desde a adolescência ele anotava tudo. Né? Uma parte já foi publicada aqui no Brasil, em inglês tem muito mais coisa publicada. Mas esses diários dele são incríveis, porque você vê a mente em ebulição, fermentando ali, as ideias, não é? Ele vai anotando, ele vai rascunhando tudo, e ele vai escrevendo, não é? A gente sabe, daqui a pouco eu vou falar nisso, e acho que você também vai abordar, não é? Que a grande obra que foi publicada em 1957, e ele viveu na estrada. Esse é um outro ponto, né? A história, a narrativa toda, para quem já leu On the Road, né, são as viagens, né, as 4, 5 viagens que ele fez de leste a oeste, não é, passando, não é, de todo lado, indo de Nova York para Califórnia e voltando e passando pelo meio oeste americano e circulando o tempo todo, e este viver na estrada, não é, se tornou um material para a escrita dele. Né? Isso foi no final dos anos 40, entre 47, 49, ali, e depois ele coloca no papel. Bom, eu vou colocar algumas pontuações naquilo que você já falou. Está chegando com atraso. Só complementando. Realmente, o Kerouac, ele nasceu para escrever, e ele fez da sua vida, o grande objetivo da sua vida foi a escrita. Ele queria escrever um grande romance americano, né? E ele tentou de várias formas. E o interessante é que existem vários Kerouacs dentro dessa vasta literatura que ele escreveu. Então, se você pega o On the Road, é um tipo de literatura que é diferente de um Dharma Bums, né, dos Vagabundos Iluminados, que é diferente do Pique, que é diferente do Visões of Code, as Visões de Code, que é diferente de outros livros. Quer dizer, cada livro tem um estilo diferente, um Kerouac diferente. Então, existe uma multiplicidade dentro da própria literatura do Kerouac, né? Uma multiplicidade de Kerouac, de formas de falar, de se expressar, que ele veio criando ao longo da sua jornada. Mas pode continuar agora. Não, e eu acho que você falou uma coisa bacana, que é a vida dele se tornou o grande romance da obra literária dele, e como toda a vida é composta de fases, né? E é claro que depois pode ler também, e vai ser muito bacana, mas as impressões que você vai ter, a sensação que você vai ter, né, da vida correndo, fluindo, não é? Como acontece no On the Road, por exemplo, é algo assim extraordinário. E Matheus, eu gostaria, se você me permitir, tem um trecho aqui, eu tenho a edição de 84 aqui, quando o movimento beat foi resgatado aqui no Brasil. Tem um trecho aqui do Kerouac, é um parágrafo curto, que assim, até hoje eu me emociono quando eu leio. Diz assim, ó:
E por um instante alcancei o estágio do êxtase que sempre quis atingir, que é a passagem completa através do tempo cronológico, num mergulhar em direção às sombras intemporais e iluminação na completa desolação do reino mortal e a sensação de morte mordiscando meus calcanhares e me impelindo para frente como um fantasma perseguindo seus próprios calcanhares. E eu mesmo correndo em busca de uma tábua de salvação, de onde todos os anjos alçaram voo em direção ao vácuo sagrado do vazio primordial, o fulgor potente e inconcebível reluzindo na radiante essência mental, incontáveis terras lótus desabrochando na mágica tepidez do céu. É um trecho assim que até Fantástico, hoje, quando eu leio, eu acho sensacional. fantástico, E, muito bom. enfim, tudo isso contribui para formar a lenda de Jack Kerouac hoje. Nós estamos em 2022, pleno século XXI, estamos falando do centenário dele, e eu lembro, né? Se o auge dele foi no final dos anos 50, nos anos 60 ele sumiu, nos anos 70 desapareceu, a partir dos anos 80 a obra dele começou a ser resgatada. Aqui no Brasil, por exemplo, nos anos 90, começou uma publicação forte e hoje praticamente todas as obras deles estão em catálogo, não é? Eu vou colocar alguns pontos, Joia. Eu vou colocar alguns pontos, então, essa questão da escrita, né, da maneira ele era um tanto compulsivo, né? Ele começava a escrever, e ele era um livro atrás do outro. Quando ele lançou o primeiro livro, The Town, the City, né, Cidade Pequena, Cidade Grande, ele publicou, ele ganhou uma certa repercussão local, né? Ele ficou famoso assim, dentro de um pequeno grupo, localmente. E aí, só 7 anos depois que ele conseguiu publicar o On the Road. Só que nesse período todo, ele foi escrevendo uma série de outros livros, né? Uma coisa que eu sinto é que ele acabou competindo com ele mesmo, porque quando ele lançou On the Road, né, que veio aquele estouro, né, aquela fama toda, que ele não soube lidar com isso, veio toda aquela fama, aí comercialmente as editoras obviamente começaram a pedir outros livros dele, né, para meio que aproveitar a fama, o sucesso comercial de On the Road para colocar os outros livros na mesma sequência, para ter esse sucesso de vendagens também. Então, teve anos que ele chegou a lançar 2 livros, né? Então, isso acabou sendo muito... Eu vejo que foi prejudicial para o Kerouac, porque, assim, não teve um tempo do On the Road para ele ser explorado. Porque aí logo já veio outros livros na sequência, veio o The Dharma Bums, veio Subterrâneos e assim por diante, né? Então veio que meio que empacotado tudo de uma vez só, e isso acabou atropelando comercialmente, né, o projeto do Kerouac. E com isso teve o agravante de ele não conseguir saber lidar com esse sucesso todo que o On the Road trouxe, né? Agora, isso, bem ou mal, acaba também fazendo parte dessa lenda, né, de quem foi Kerouac, né? Isso faz parte do seu histórico. E já no início de 60, os livros dele já não tinha tanta vendagem assim, como foi no início, e a partir do On the Road. Então, 57, 58, 69 até 60, tinha ainda um boom comercial nas obras, ele ainda era o foco, mas depois começou a decair com os anos 60, né? Tanto que no final da vida dele, ele já estava meio que esquecido na cena da geração beat, e enquanto que o Allen Ginsberg estava assim em alta, né? Ele abraçou a contracultura, a hippie e tudo mais. Um outro ponto também é que, apesar desse atraso do On the Road ser publicado só em 57, né? Depois aí dessa longa pausa da primeira publicação, a boa coisa aí é que nesse meio tempo o nome Geração Beat, né, começou a se formar uma base, né? Falava-se muito em movimento beatnik, movimento beat. Então, quando On the Road foi publicado,
todo mundo já sabia, já tinha ouvido falar sobre geração beat e sobre o movimento beat. Então isso deu uma espécie de base para o livro, tipo, agora on the road, né? Aí ficou, o Kerouac ganhou o termo, né, de rei dos beats e assim por diante. Então, são esses dois pontos importantes, né? E na década de 60, um dos livros, acho que um dos últimos livros, foi o Big Sur. Big Sur. E o Big Sur, ele na verdade, essa narrativa da decadência dele. Então, ele é o Kerouac assim, enfrentando gravíssimos problemas com o álcool, os conflitos existenciais dele, né, os seus demônios interiores, e a relação com os outros beats, né? A relação, por exemplo, com o Neil Cassidy, que foi o herói do On the Road. Depois da publicação do On the Road, a relação entre os dois ficou muito prejudicada, muito fragilizada, e ele reconheceu isso também. Até então, no final da década de 60, que ele veio a falecer praticamente isolado, né? Vivendo com a mãe e com a terceira esposa, acho que é Estela Sampas, irmã Isso. do amigo de infância, né? O Sampas. Então, ele teve uma trajetória própria de um romancista, assim, de um romancista extremo, né? Ele tem aquela tragédia toda, né? Ele teve uma vida difícil, complicada, ele viveu uma série de conflitos, né? Muitos que foram, até segundo alguns biógrafos, e eu também pego muito essa linha, por conta da Gabriele Kerouac, a mãe dele, né, que meio que aprisionou ele numa bolha, e isso acabou prejudicando o amadurecimento emocional do Kerouac, né? Então, é uma personalidade muito complexa, existem várias faces, né? Mas, assim, é muito interessante toda a jornada que ele fez pessoal e literária, porque é uma mesma jornada, né? É realmente quando Sim. vida e obra se misturam, tá ali. Não tem como tirar uma coisa da outra, não tem como separar. São Ô, águas que não Matheus, se separam. dá até, isso aí seria um tema para uma outra live, né? Mas quando você menciona, por exemplo, que já no início dos anos 60 já está uma turbulência na vida dele, na realidade, a gente pode pensar na relação entre fama, não é? E tragédia, né? Fama e Exato, morte. Né? Que exato, não é só na literatura, na música a gente vê isso acontecer muito, né? exato. É, é, a- a- não saber lidar com a fama, né? Porque em 1957, em outubro de 57, quando On the Road é publicado, a primeira resenha do New York Times é favorável, espantada, e dali para frente, Kerouac é assim, é aquele sujeito que é convidado para todas as festas, para todos os programas, é a Exato. fama. E lidar com a fama não é uma coisa fácil. Não, E é como você disse, complicado. né, faltava amadurecimento para ele, né? E é um cara que realmente a fama atropelou ele, né? Assim como Exato. atropelou muitos outros artistas, né? Enfim, dá uma live aqui com um psicólogo junto, né, Matheus? Porque o assunto é complexo, sem dúvida. Tem várias camadas, né? Falando aí da personalidade do Kerouac, enquanto pessoa, o ser humano Kerouac tem aí as camadas. Agora, é, o interessante é que ele se tornou o ícone da geração beat, né? Do chamado movimento beat, que não é bem um movimento, né? Tecnicamente falando, não é um movimento, porque Não. eram amigos, um grupo de amigos que cada um tinha um tipo diferente de escrita, não formaram uma escola para defender um tipo de escrita, né? Cada um tinha o seu jeito de escrita, mas então ele veio a se tornar o ícone é, pop, a cara do grupo, né? E até os dias atuais. E aqui no Brasil, chegou muito atrasado, na realidade, as publicações começaram no início de 80, né? Começaram a surgir Sim. algumas publicações de maneira muito tímida, né? On the Road
E aí depois vieram, mais no final dos anos 80, começo dos anos 90, que teve o grande boom das traduções aqui no Brasil, principalmente pela LPM, né, que começaram a surgir então as suas obras. E é muito fácil, muito acessível, pelo menos os livros mais importantes, né, do Kerouac já estão traduzidos aqui no Brasil, inclusive tem um de haikais, né? Sim. Esse é um outro ponto também, que ele escrevia poesia, embora o Larison Ferlinghetti ele sempre preferiu o Kerouac enquanto prosa, no gênero do romance, da prosa, mas não via muito potencial na poesia, o que é também muito discutível, né? E o que Não tem. você chegou a ter contato com a parte do verso, da poesia, do Kerouac? Não, eu tenho o Mexico City Blues, eu tenho ele aqui, o de Haikais, tanto no original quanto na tradução brasileira, que ficou muito boa, inclusive. Agora, você falou que foi tardio aqui, né? Vamos fazer aqui a menção honrosa ao poeta Roberto Piva, né? Sim, Que lá atrás já tinha traduzido algumas coisas do Kerouac, inclusive chegou a trocar uma correspondência com o Kerouac, né? Até sim, onde se sabe, é o único brasileiro que recebeu na realidade é um cartão postal, né? Ele escreveu para o Kerouac e o Kerouac mandou um cartão postal para ele, né? Mas enfim, realmente demorou, foi tardio aqui no Brasil. Agora, a é, poesia dele merece uma análise mais detalhada porque tem coisas muito bacanas, muito legais. Não sei se você sabe, tem um poema dele famosíssimo chamado Rimbaud, sim, conheço. que, esse poema ele foi editado como uma espécie de folder, não é? Você desdobrava ele assim, e ele foi vendido, acho que por 50 centes na época, né? Hoje é Uhum. uma obra raríssima, custa muita grana para quem quiser, Caramba. né? Tá Uhum. em leilão, assim, era um poema, uma ideia bacaníssima, né? Que é você imprimir um poema sozinho, né? E vender um poema, não é? Uma coisa assim, parece que inimaginável, né? E é um poema sensacional sobre um poeta que o Kerouac gostava muito, que era exatamente Rimbaud, que também tinha um nome compridão igual dele, né? Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, né? Sim, sim. Enfim, Aliás, foi no grupo de 60, né, até chamado de beatniks brasileiros, né, o Piva, o Claudio Willer, o Rodrigo Derraro e mais outros nomes aí, que começaram aí com algumas traduções ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, muito influenciados, né, pela geração beat, principalmente de início Piva, que começou a trazer esse material e a compartilhar com o grupo, né, com o grupo dele, e o Willer, né, que se tornou um grande tradutor do Kerouac também. E aí, é, mas assim, as publicações dos livros propriamente ditos foi só na década de 80, porque só. existe sempre, eu não sei como está hoje, mas na época havia uma grande crítica, uma grande, não diria, de certa forma, uma rejeição com relação à geração beat, porque os intelectuais, muitos escritores daqui acreditavam que a geração beat era uma espécie de movimento cultural, mas não tinha valor literário, porque eles estavam fora da academia, né? Então esse é um ponto. Só que eles eram altamente intelectualizados, né? Todos eles grandes leitores de grandes obras. O Kerouac, desde a da infância dele, né? Lendo grandes escritores. O Rimbaud acho que era o poeta preferido do Kerouac, mas ele teve muita influência do próprio James Joyce, né? O James Joyce também era um escritor assim da preferência dele, né, do Kerouac. E ele, né, com o Burroughs e o Ginsberg trocavam, né, esses autores, principalmente o Burroughs. O Burroughs apresentou muito de autores, principalmente os malditos, né, para o grupo. Então havia essa rejeição aqui no Brasil, né? O pessoal tinha um certo preconceito porque não conseguia enxergar valor literário nas obras desse grupo, né? Da geração beat. Mas depois isso foi derrubado e hoje em dia já tem muito mais abertura, né? Para esse tipo de literatura.
Quanto à poesia do Kerouac, eu tenho os haikais também, que eu acho fantástico, e eu comecei há uns anos atrás a traduzir o Mexico City Blues, fiz aí quase metade do livro. Na época foi mais como um exercício meu, um gosto meu. Cheguei até a apresentar para o Cláudio Willer, né? Ele achou bem interessante, ele gostou, fez os elogios dele. Mas eu acabei parando. Mas a proposta do México City Blues, dentro da poesia, é uma proposta muito ousada, inclusive para os dias de hoje. Né? Ele escreveu esse livro, ele estava no México, completamente chapado de De morfina, tudo. de álcool, e o que ele, com muita influência do jazz, ele queria criar uma poesia jazzística. Né? Então ele meio que captava tudo que estava ao redor do ambiente dele, conversas, assuntos, qualquer coisa que ele captava, ele escrevia. E às vezes ele começava um assunto num poema e terminava em outro poema. Então é uma obra bem complexa, assim, com uma proposta difícil, de difícil paladar, né? Vamos dizer assim, mas muito interessante. Eu considero muito interessante. Ô, E Matheus, você vê muita influência do Joyce ali, inclusive, né? Nessa proposta aí do Metro City Blues. o Kerouac era um leitor ávido, né? Ele era um leitor voraz. Ele Sim, lia os clássicos, ele lia os contemporâneos, não tinha dúvida. Agora, você tocou num assunto que da outra live, hein, Matheus? Que é, é a questão da música com relação à literatura, principalmente no caso da obra do Jack Kerouac, né? Ele sempre mencionou que a prosa espontânea, que era o método de trabalho dele escrever, era influenciada pela música, pelo jazz em específico, sim. né, em especial, e ele menciona, inclusive, os autores, né, o Charlie Parker, o Dizzy Gillespie, ele menciona mesmo, assim, então ele queria uma prosa que fosse realmente jazzística, assim, que tivesse, não é, aquele movimento sonoro ali, as palavras e tudo mais, mas isso aí já dá uma outra live, viu, Matheus? Ah, sim, com certeza da outra live. Agora eu quero te perguntar uma coisa. De tudo que você já leu do Kerouac, me fala de 3 livros aí que para você assim são os essenciais, seja por questão afetiva ou mesmo por ser grandes obras dentro da tua concepção. Ah, eu vou falar dos Subterrâneos, porque os Subterrâneos eu li das 10 da noite às 3 da manhã. Sim, Os Subterrâneos, assim, o dia que eu peguei para ler foi uma experiência, assim, foi uma aventura literária. Eu peguei sim. os Subterrâneos, eu comecei a ler, eu lembro até hoje, né? Eu cheguei em casa, tal, peguei e falei, vou ler agora. A hora que eu terminei, estava no meio da madrugada e eu terminei feliz da vida. Aquilo foi uma experiência sensacional. Então, Subterrâneos, sem dúvida alguma. O On the Road não tem como não mencionar, né? Foi o primeiro contato mesmo com a obra, até porque foi o primeiro livro que foi traduzido aqui no Brasil, né? Foi assim o que chegou à mão. E o Lonesome Rider, o Viajante Solitário, né? Eu acho que é o título em português. Uhum. Que é um conjunto de textos, assim, né? Na realidade, ele vai montando ali. Porque nesse Viajante Solitário, o Kerouac fez uma coisa que ele nunca tinha feito nos outros livros, que ele fez uma introdução dele mesmo. É o único livro que você tem que tem uma espécie de biografia dele. E é uma biografia muito sincera, assim. Quem quiser saber quem era o Kerouac pelas palavras dele, tá ali, né? Ele coloca da forma que ele achou criativa quem era o escritor Jack Kerouac, quem era o homem Jack Kerouac. Então eu acho que você pediu 3. Para ficar nesses 3, Subterrâneos, On the Road e Viajante Solitário. Legal. Uma coisa que ninguém pode falar do Kerouac é da honestidade. Ele sempre foi muito honesto naquilo que ele escrevia. Muito honesto. Então, ele era um escritor extremamente honesto naquilo que ele dizia. É, o On the Road, assim, eu tenho uma relação muito afetiva com On the Road. Eu li On the Road, eu tinha acho que 15 anos de idade. Foi na minha adolescência. E, assim, explodiu a minha cabeça, né? Essa coisa de querer sair, viajar e tudo mais. É. Eu gosto muito do Vagabundos Iluminados, mas
mais ainda do Desolation Angels, né? Os Anjos da Desolação, principalmente na parte em que ele trabalha como guarda florestal. Então eu gosto muito. Agora, uma obra que me pega muito, que eu considero assim, talvez a grande obra-prima dele, tá? É o Visões of Code, Visões de Code. Para mim é uma obra-prima e é diferente e muito radical. E eu vejo essa radicalidade do Visões of Code com essa influência joyciana também, né? Então são isso. E o On the Road eu gosto, assim, eu li o original, né? O On the Road oficial da publicação, depois eu li a edição original mesmo, né? Aquela edição do rolo, que acho que você conhece Uhum. também. Eu também acho incrível. Eu gosto muito porque o Kerouac sem bruto, é o Kerouac bruto. Como assim tem muita gente que sabe, mas tem pessoas que não sabem, né? Que o On the Road ele foi quando ele chegou na editora, ele chegou para ser publicado, ele foi muito lapidado, né? Tirou Sim, partes dele foram excluídas, palavrões foram tirados, colocaram um monte de pontuação, de vírgula, né? Então deu uma enxugada e o Kerouac não gostou muito disso, né? Mas houve ali uma espécie de consenso para que o livro pudesse ser publicado, né? Porque originalmente ele era uma proposta ainda muito radical, né? E aí sim, depois exato. a lume a publicação do rolo, né? Do original. Então, mas tem muita coisa dele assim que me pega muito, sabe? É, Aí citei uns exemplos aí também. beleza. E uma outra coisa que eu acho interessante é que o, o, com o Kerouac, principalmente com o Kerouac, veio aquela cultura da carona, né, de pegar carona, a cultura dos mochileiros. No Vagabundos Iluminados, né, o Gary Snyder, que é o Jeff Ryder, ele que faz uma espécie de profecia, dizendo que daqui a alguns anos, né, jovens do país inteiro iam pegar suas mochilas e iam sair para pegar carona e cruzar o país de um ponto a É, ponta. E isso veio acontecer na década de 60, né, com os hippies, né? E, sem então, muito dúvida. interessante, muito É interessante. bacana isso. Né? Bom, Pode meu manda cara, ver eu aí. acho que era isso. Não, eu, do que eu preparei aqui para nossa conversa de hoje, acho que era isso, Matheus. Tá. É, você chegou a ler o livro que ele chegou a escrever com o Burroughs, foi na verdade o primeiro livro dos dois, eles escreveram em parceria. Saiu Dos pela elefantes, Companhia das Letras, dos hipopótamos. os E os hipopótamos, hipopótamos isso. foram cozidos em seus tanques. Que é um Não, Kerouac, assim, esse que é um não jornalista, cheguei a primeira colaboração dele, acho que talvez a única, né? a única. Que eu É. saiba, foi a única, assim. Mas Uhum. pelo menos foi a primeira obra dele e do Burroughs, né? É. E também achei muito interessante, saiu pela Companhia das Letras, nós temos tradução aqui, e que é um texto até jornalístico, porque narrando aquela tragédia, vítima, né, do Lushenkai, que acabou matando o Kammerer, que perseguia o Lushenkai, né, era um homossexual que Isso, é. ia namorar com o Lushenkai, e o Lushenkai acabou esfaqueando ele à Que beira gerou do até a rio. prisão do Kerouac, é. Exato, o Kerouac ele se tornou uma espécie de testemunha, testemunha, tem um nome específico para isso. Ele se tornou uma testemunha material mesmo, assim, né? Ele teve Né? contato e inclusive ajudou ele a se livrar da arma, né? Que era um canivete, uma Isso, é. faca. E o Burroughs só não foi preso porque ele recorreu já aos advogados, né? O Burroughs vem de uma família abastada, então com grana ele conseguiu se livrar de tudo isso aí. Agora, eu lembrei de uma coisa, a gente falou do final aí do Kerouac, né? Ao final da vida dele.
tem muita gente que acredita que ele se tornou reacionário, que ele se tornou ah, muito daquilo que contradizendo muito do que ele era antes. E o Burroughs ele disse que não. O Burroughs disse que não. O Kerouac ele sempre foi daquele jeito. O Kerouac ele sempre foi católico, sempre teve uma fé católica, embora ele tivesse o lado budista, de gostar dos conceitos búdicos, né? E apesar de toda a boemia que ele viveu e tudo isso, ele sempre teve um lado muito conservador, muito até patriota e tal. São as E fases isso da vida, né? Isso tá, então, todas as pessoas estão exato. sujeitas, né? Mas isso mostra o quanto ele tem essa personalidade complexa, né? Essas multifaces dele, né? Do Kerouac. Então, também assim, estudando a biografia dele, a gente vê que, sabe, é muita coisa para a gente, né, falar do Kerouac, né? O Kerouac é assim, o Kerouac desse jeito. E isso, É, pelo que eu vejo, se refletiu na própria literatura. Como eu disse antes, sem né, dúvida. os livros dele são muito diferentes uns do outro, né? São muito diferentes, parecem escritores É, diferentes, né? Então, verdade. é bem interessante isso também. Ah, eu assisti recentemente um filme, é o Big Sur, que é baseado no romance, né, do Kerouac. Você chegou a ver isso aí? Tem no YouTube Não. disponível. Big Sur, Ah, vou eu vou mandar, procurar. eu tenho mando o link para você depois. Cara, É, eu gostei muito, né? Assim, o início assim tem um aspecto muito meio que documentário. É um filme, mas tem uma faceta de documentário. Agora, eu gostei muito da fotografia e a maneira, porque o Kerouac sempre foi um problema para ser adaptado no cinema, né? On the sim. Road já foi vários aí diretores que tentaram, né? Já colocaram na mesa rascunho, mas não saiu até que o Walter Salles foi lá e fez. E ficou muito Então é bom. muito difícil. E ficou bom, eu gostei muito Né? também. Eu gostei muito. E o Big Sur também me surpreendeu. Agora tem um outro que é o Kill Your Darling. Ah, como é que é a tradução aqui no Brasil? Que fala justamente sobre o caso do Lushenka, Versos de um Crime. Tinha na Netflix, inclusive, Versos de um Crime. Uhum. Também muito bom mesmo. E um outro que eu vi era baseado na relação da Heartbeat, Coração Beat, Heartbeat, é. baseado na relação do Kerouac com Neil Cassidy e a Caroline Cassidy. Também É. gostei bastante. Já é um filme mais antigo, mas Acho bem que é de interessante. 1980 esse aí. É. É mais antigo, mas também bem interessante. Eu gostei bastante também. Gostei bastante. É. E aí, ó, mais alguma coisa aí queira acrescentar, queira falar, senão Ah, só. não, tem muita coisa sobre o Kerouac, mas acho que para hoje é o só para celebrar a data, né, o centenário de Sim, sim, aniversário dele, de nascimento dele, né, e dizer que é um escritor que ainda vale muito a pena ser lido, né? sim. Um pers- Na verdade, eu quero trazer uma questão aqui e também serve como uma pergunta para você. Por exemplo, nós pegamos a nossa geração, nós conhecemos Kerouac, nós conhecemos On the Road antes de internet. Então era um mundo diferente, né? Como é que hoje um adolescente pós-internet, né, um adolescente que nasceu na época já da internet, como é que ele vai encarar um livro como On the Road, que parece ser uma coisa tão lá no passado, não é? E que não é tanto assim, coisa de 50, 60 anos atrás, né? Essa ideia de sair, pegar carona, essa coisa do peregrino, né? De atravessar o Uhum. país, enfim. Como é que você vê isso aí? Bom, nas minhas aulas aqui eu falo para os meus alunos que a gente tem que entender a diferença entre o real e o virtual. A geração que Exato. está com a internet na mão, no smartphone,
ela está vivendo muito no virtual, porque afinal de contas tudo você tem acesso ali no seu celular. E Uhum. eu acho que a leitura do Kerouac, principalmente do On the Road, se mostra essencial, porque nada como a literatura para despertar a imaginação. E da imaginação você vai para a realidade, você não vai para o virtual, não é? Então, a partir da leitura de On the Road, é o que a pessoa vai perceber como é bacana poder viajar, poder sair pelo mundo, ver as coisas. E lembrando que a cultura do mochileiro continua até hoje, É, não é? assim, sim. Sim, Essa não acabou. Então, quem pega o gosto pela coisa vai embora, não para. exato. E só complementando, eu vejo que é um grande desafio, né, você tirar um jovem hoje da viagem cibernética, da viagem dentro da internet para colocar, trazer para a vida orgânica, né? E eu acredito que o Kerouac ele acaba fazendo esse papel de resgatar Sim, os jovens dessa vida virtual e trazer para uma vida mais orgânica, mais assim da nossa realidade, né? E a sem partir dúvida. daí ter experiências incríveis, né? Ter experiências incríveis. Herbert, e aí eu acho que também terminei por aqui. Vamos fazer as considerações finais. Quero te agradecer pela presença. Nossa primeira live aqui, né, no Instagram, e quem sabe é a primeira de muitas, né? A gente vai conversando aí. Sim. Mas é sempre um prazer, né, conversar aí com você sobre literatura. Nós tivemos aí a nossa primeira experiência com o Bloomsday do ano passado, né? Agora aí com o Kerouac, né, na comemoração dos 100 anos de nascimento. E quero te agradecer e agradecer ao pessoal que esteve presente também. Esse vídeo eu vou colocar no canal Biblioteca de Babel. Ela tem mais Bacana. alcance e tal, então vai ficar registrado lá para quem não conseguiu assistir hoje, né? E eu passo a Não, bola para você, Herbert. não, eu agradeço o convite, Matheus, agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou bem acompanhado, ó, o Kerouac está aqui do meu Exato. lado, né? É, isso, ó, Big Sur. E sempre que possível a gente vai estar falando aí dos autores e das obras. E hoje é um dia muito feliz. Eu acho que 12 de março de 2022, lembrar do Kerouac é uma coisa boa. Tem um amigo meu que está lá em Massachusetts, lá em Boston, o Oh, Cláudio. legal. Eu comentei com ele ontem, ele falou, rapaz, olha, lá é até perto aqui, mas diz que tá um frio, uma neve lá. Ele falou assim, não sei se eu encaro para ir visitá-la, não. Mas de todo jeito, fica um abraço pro Cláudio aqui, que está lá em Boston. E quem puder, não é? Conheça a obra do Kerouac, vale a pena. Sim, muito legal. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Matheus. Tchau. Tchau.